Você é filho de Deus, feito à imagem e semelhança de um Deus que nem sozinho decide governar, mas decide governar com Pai, Filho e Espírito Santo. Você é filho de um Deus que não é a favor da solidão, que não é a favor de ficar sozinho, escondido em um canto e isolado. Estar isolado de pessoas é sinal gravíssimo de que existe algum problema guardado no seu coração. Não, mas eu sempre fui assim. Então você sempre teve problema. Porque se nós servimos a um Deus relacional, se somos filhos de um Deus relacional e não gostamos de nos relacionar, tem alguma coisa disfuncional aí. Nós somos seres humanos e criados para relacionamentos. Isso faz parte da nossa vida e por mais que você odeie se relacionar com pessoas, você não tem como fugir disso. Então o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para que você entenda que é melhor você aprender a se relacionar com as pessoas do que tentar passar a vida inteira fugindo, sofrendo, estressado, cansado. Com essa amargura e essa aflição aí dentro do seu coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 13, versículo 34. A pastora Débora leu a respeito desse versículo e nós vamos abrir com ele novamente, porque ele é uma chave para isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Ele é uma chave para o tema de relacionamentos. João, capítulo 13, versículo 34, nos diz assim: um novo mandamento vos dou. Diga assim, atualizou. Não, gente, faz comigo não. Diga, atualizou. Isso. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Só a parte A desse versículo. Jesus diz aos discípulos, olha, eu vou dar uma atualizada aqui para vocês, porque vocês aprenderam que precisam amar o próximo como a si mesmo. A gente fala muito esse versículo aqui, eu gosto muito desse versículo. Eu acredito que ele exemplifica e ele resume a respeito da nossa posição como cristãos. Quando Jesus nos diz, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 27, ele diz, olha, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Já é muito forte, amém? A gente ouvir isso já tem um impacto muito grande no nosso coração. Porque o que eu não quero que façam comigo, eu também não vou querer fazer para o próximo. Essa é a ideia. Agora, quando Jesus atualiza esse versículo aqui no capítulo 13, ele diz, agora um novo mandamento eu vos dou. Eu vou dar uma atualizada, eu vou dar um F5 aqui na programação que existe aí dentro de vocês. Que vos ameis uns aos outros. Opa, mas isso ele já mandava fazer. Mas isso a gente já faz. Amém? Aí ele diz assim, olha, vocês vão amar de uma maneira diferente, não mais apenas como você se ama, mas vocês vão amar como eu amei vocês. É muito sutil, mas é muito grande a diferença. Quando a gente ouve, parece que a gente já sabe fazer esse negócio. Mas se ele está atualizando, é porque algumas coisas vão ser reposicionadas a partir desse momento que ele nos dá um novo mandamento. E aí, então, como é que Jesus nos amou? Aí agora vamos lá para 1 João. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Olha que interessante, né? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. 1 João 3,16 nos diz, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa... Ai, pensei que vocês tinham uma versão diferente aí. Que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esse é o padrão. Esse é o modelo de amor. Essa aqui é a atualização que ele nos ensina que devemos fazer. Essa é a reprogramação. Não mais como a você mesmo, mas amando tanto a ponto de dar a sua vida pela vida do seu irmão. Talvez alguns conceitos
dos estudiosos lá fora, vão te dizer assim: ah, mas isso não pode, ah, mas isso não tem sentido, você dar a sua vida por alguém. Pois é, servir a Deus é realmente uma coisa meio sem sentido. Se você quer servir a Deus baseado na lógica, você está servindo ao Deus errado. Porque o Deus que nós servimos não segue lógica, Ele não segue raciocínio e posicionamentos humanos, Ele tem uma maneira muito própria de agir, de nos posicionar e de nos direcionar. Ele tem uma maneira muito específica de alinhar o nosso coração àquilo que Ele quer, aquilo que Ele nos direciona, e não é a nossa maneira, mas é a maneira dEle. Nem sempre vai ser da forma que nos agrada, mas acredite, sempre vai ser muito bom. Sempre vai ser extraordinário. Ele nos reposiciona. E agora você vai aprender a amar de uma forma diferente. Mas Ele nunca vai te mandar fazer uma coisa que Ele não tenha sido exemplo. Que Ele não tenha nos mostrado como é que se faz. Ele diz: olha, eu dei a minha vida por vocês. E aí, se a gente volta aqui agora, porque nós vamos fechar hoje retomando os 3 relacionamentos. O primeiro que falamos aqui, que é o relacionamento com Deus. O segundo, que é o relacionamento com o próximo. E vamos encerrar falando do relacionamento com as nossas famílias, dentro das nossas casas. E aí, se você volta lá no Éden, lá no plano original de Deus, lá quando o homem e a mulher foram colocados sobre a terra, nós já entendemos isso aqui, que o propósito ali não era ser adorado, mas era se relacionar com o homem, apesar de que adoração é um tipo de relacionamento, mas não é exclusivo, não era só sobre isso que Deus estava direcionando o homem. Era um relacionamento de olho no olho. Era um relacionamento de ouvir a voz, de sentir o calor das mãos quando são tocadas pelo outro. Quando o Senhor cria o mundo, o universo, todas as coisas que aqui existem, Ele não criou, olhou para o mundo e pensou: está muito vazio isso aqui, deixa eu colocar um homem aqui para preencher esse negócio. Não. Ele criou o universo para o homem e não o homem para o universo. Entende? Quando Deus cria as águas, a luz, a lua, o sol, as estrelas, faz divisão do dia e da noite, faz divisão entre parte seca e parte molhada, as profundezas, os peixes, os seres vivos. Ele não estava brincando de construir, brincando de edificar, brincando de elaborar uma novidade, não. Ele estava construindo um universo perfeito, de excelência, porque nesse universo Ele colocaria a sua maior criação, o seu maior projeto, que era a sua vida. Que era você aqui nesse universo. Você não foi feito para o mundo é que foi feito para você. Deus criou todas as coisas, nos colocou aqui nesse universo. Ele esperou, Ele arrumou o ambiente, Ele pensou em tudo para que tivéssemos uma vida confortável e agradável, para que tivéssemos uma vida abundante, cheia de paz e cheia de prosperidade. Ele planejou tudo em cada detalhe. Ele pintou o céu, Ele pintou as árvores, Ele pintou as estrelas, Ele pensou em tudo. Você já parou para ver um pôr do sol? E aí, se você parar no dia seguinte, você vai ver que o pôr do sol é diferente. E aí, se você parar no outro dia, você vai ver que tem alguma coisa de diferente. Se você tirar foto durante 7 dias seguidos, de 7 pôr do sol ou de 7 nascer do sol, você vai ter 7 imagens diferentes. Porque Deus não é repetitivo. Não. Porque Ele se preocupa com os detalhes da sua vida. Ele se preocupa com que você olhe para o céu e cada dia tenha uma novidade. E cada dia tenha um tom diferente, um azul diferente, mais nuvens, menos nuvens. Isso não é obra do acaso. Isso não é coisa de quem não tem o que fazer. Isso são os planos e os pensamentos de um Deus tão grandioso, tão glorioso, que te ama tanto, que pensa, que planeja e que projeta os detalhes para a sua vida ser abundante, ser feliz,
E aí nem olhar para o céu a gente lembra. Nem de agradecer o sol a gente lembra. Hoje eu estava falando sobre isso lá na minha mãe. Sabe quando está quente, a gente reclama. Reclama ou não reclama? E aí hoje estava um vento gelado. E eu disse, pessoal, vamos agradecer? Porque a gente sabe reclamar quando está quente, mas não sabe agradecer quando está melhor. Porque a gente reclama quando está quente, reclama quando chove. Reclama quando tem muito sol, reclama quando tem pouco sol. Reclama quando o dia está muito agitado, reclama também quando o dia está muito parado. Porque infelizmente o nosso coração caiu num ciclo vicioso de que reclamar é melhor do que agradecer. Mas isso é mentira de Satanás. Quando você agradece, você alegra o coração do seu Pai, você alegra o coração de Deus. Você chama a atenção dos céus. Obrigado, Senhor, por esse sol. Mas está muito calor. Obrigado porque você pode sentir esse calor. Porque tem gente que está guardado dentro de um hospital gelado. Mas você não, você pode sentir o calor, você pode sentir a chuva, você pode sentir o vento. E eu precisaria de 2 horas aqui para te falar sobre tudo que você pode sentir, que Ele faz todos os dias por você, e você nem percebe. Ele planejou, Ele organizou, e Ele faz isso todos os dias por você. Ele ainda continua sendo Deus. Você ainda continua sendo o maior amor da vida dele. Ele ainda continua te amando de maneira incondicional. E às vezes esse relacionamento ele fica só de uma mão. Só que um relacionamento de uma mão apenas, ele morre. Um relacionamento ideal, ele é uma via de mão dupla. Ele te dá, você agradece. Ele te dá e você agradece. Eu não consigo acreditar quando alguém diz que ama o Senhor e não consegue servi-lo. Não consigo. Eu não consigo acreditar quando alguém diz que ama o Senhor, mas não consegue servir o próximo. Ai, mas eu amo, mas eu prefiro viver isolado. Você está surtando. Você tem tudo menos amor a Deus. Porque quando eu amo, eu me constranjo com o tamanho desse amor que eu não mereço. E eu quero agradecer, e eu quero servir, e eu quero fazer alguma coisa por alguém. E o meu relacionamento com Ele se intensifica. O meu relacionamento com Ele se fortalece. O relacionamento que desenvolvemos com Deus, ele é diário. Ele é um relacionamento diário. E aí o homem cai. Adão e Eva pecam, e eles perdem essa intimidade que o homem tinha com Deus. E aí o homem passa por desertos e desertos e desertos, dependendo de um profeta, dependendo de um sacerdote, dependendo de um juiz, dependendo de alguém disponível a ter uma vida alinhada com Deus, para que Deus pudesse se manifestar através daquela pessoa. Não faz muito sentido para a nossa geração, porque nós não vivemos isso. Precisar de que alguém se coloque na posição, de que alguém desenvolva um relacionamento de intimidade com Deus para que eu possa ouvir a voz de Deus, não. Eu não consigo entender isso. Mas sabe o que é de espantar? É que tem gente que escolhe viver nessa posição. É que tem gente que decide viver nessa posição. Nesse lugar de, deixa alguém que tem mais intimidade com Deus do que eu. E Ele está dizendo, filho, não passa a sua senha. Não passa a sua vez. Vem cá, vem conversar comigo. Vem cá, vem falar comigo. Não, vai a bispa, que ora mais do que eu. Não, deixa os pastores. Não, deixa o meu líder de célula. Ele está dizendo, filho, é com você que eu quero falar. Ei, filho, são nos seus olhos que eu quero olhar. É o seu coração que eu quero direcionar. São as suas mãos que eu quero segurar. É o seu coração que eu quero alinhar com o meu coração. É você que eu quero. É você que eu quero. É você que eu quero. E Ele fica te esperando. Enquanto não tem uma doença na sua casa, enquanto não tem uma falência,
enquanto não tem uma crise, uma situação desesperadora, você não acessa a presença dEle. Nós já vimos pessoas quererem virar à noite na nossa casa orando, clamando por um milagre. Mas eu tenho pouquíssimas memórias de pessoas que chegam lá para adorar com a gente, só para adorar. Sabe por quê? Porque nos tempos de crise a gente faz qualquer coisa para desenvolver esse relacionamento com Ele. Talvez fosse você, você diria: agora, está vindo me procurar porque está precisando. Falaria ou não falaria? Ah, bonitinho, agora você sabe me ligar. Tem parente que te liga e você fala isso. Tá me mandando mensagem no WhatsApp. Tá precisando de quê? Porque só procura quando precisa. E dá uma inquietação na gente, né? Puxa, a gente se sente usado. A gente se sente explorado. A pessoa não quer desenvolver um relacionamento com você, só te procura quando precisa, emprestar dinheiro, ajuda, conselho, carona. Tem gente que é meio ridículo, né? Tem crente que é meio ridículo, né? Já imaginou? O WhatsApp de Deus tocando 3 da manhã? Ele olhando e dizendo: é fulano, que foi agora? Crise, doença, quebra financeira. Que será, hein? Que será, hein, querubim? Só procura a gente quando precisa? Não atende, não. Ele não faz isso, porque Ele não é mau. Mesmo sabendo que você só o procura quando precisa. Mesmo sabendo que você só sabe clamar quando necessita. Mas não é isso que Ele quer. Não é esse o tipo de relacionamento ideal que Ele planejou para desenvolver comigo e com você. Mas é um relacionamento de intimidade. E se surgir a doença, Ele resolve. E se surgir a crise, Ele resolve. Se surgir o problema financeiro, Ele resolve. Porque Ele é seu amigo. Mas o seu relacionamento com Ele não estará baseado nisso. Não estará firmado, motivado por interesse. Se relacionar com Deus por amor, é entender o tamanho do amor dEle, é compreender o tamanho dessa graça que Ele dispensa sobre a sua vida todos os dias. E você se sentir constrangido e dizer: eu não mereço. Eu vou fazer o que eu puder fazer por Ele. Eu vou gastar os meus dias por Ele. Eu vou ajudar as pessoas por Ele. Sabe por quê? Porque as pessoas são um pouco más. Mas Ele não. Ele é bom. Ele é bom em toda e qualquer circunstância da sua vida. Mas hoje Ele te trouxe aqui para te dizer: vou te curar. Eu vou mudar a sua história financeira. Eu vou trazer o milagre que você precisa. Eu vou responder a sua oração. Mas se relaciona comigo. Mas para de dobrar os joelhos só quando precisa. Dobra os joelhos todos os dias. Fala com Ele todos os dias, porque Ele tem saudade de você. Porque Ele tem saudade de ouvir a sua voz. Porque Ele tem saudade de te abraçar. Porque Ele tem saudade de te ouvir o chamando de pai, de amigo, de amado, de Senhor. Ele tem saudade de você. Quanto mais profundo for esse relacionamento, mais profundo será o seu relacionamento com as pessoas. Porque quando eu me relaciono bem com Deus, eu me relaciono bem com as pessoas. Quando eu disse aqui que as minhas orelhas ficam em pé quando eu ouço alguém falando que não gosta de pessoas, era sobre isso. Se você não gosta de pessoas, você também não gosta dele. Se você não gosta de amizade, você também não gosta dele. Se você acha as pessoas insuportáveis, você também o achará insuportável.
Porque amar a Deus sobre todas as coisas só é compreendido de uma forma: quando nós amamos as pessoas. O próprio Senhor nos pergunta: ei, como é que você vai dizer que ama a Deus que você não vê, se você não consegue amar quem está do seu lado? É incoerente, sabe? É um pouco surreal você tentar explicar para alguém que ama um ser invisível que é Deus, mas não consegue amar a pessoa aí do seu lado. Ah, pastor, é que a pessoa aqui do meu lado me faz raiva, me estressa, me dá problema. Deus não. É porque você não se relaciona. É porque você se acha tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que ninguém merece a sua amizade. Que ninguém é digno de estar perto de você. Que ninguém é digno de sentar à mesa para comer com você. Que ninguém é digno de entrar na sua casa para te fazer uma visita. Não, eu sou uma pessoa muito simples e muito humilde. Mentira! Mentira, você é podre de orgulho. Uma pessoa que fala que não gosta de se relacionar porque é orgulho. É orgulho, é prepotência, é soberba, é egoísmo. Porque se relacionar com as pessoas dá trabalho. Se relacionar com as pessoas tem um preço a ser pago. Se relacionar com as pessoas requer renúncias, requer esforço, dedicação, requer morrer para si mesmo, requer dar a vida pelo outro, requer dar os seus dias pelo outro, requer dar até as suas alegrias pelo outro. Nem todo mundo está disposto a isso. Nem todo mundo está disponível para se sacrificar pelo outro. Nem todo mundo está disponível a abrir mão daquilo que quer pelo outro. Porque dentro dos nossos relacionamentos isso tem que acontecer. Se você não consegue abrir mão das suas opiniões para ter pessoas à sua volta, e eu não estou falando de negar valores, é completamente diferente. Valores são valores, e quem não concorda com os meus valores, e quem não concorda com os meus valores que estão aqui, baseados na palavra dele, de fato não pode estar comigo. Agora, quando eu não consigo abrir mão de coisas, de momentos, de opiniões, de achismos meus, para que os outros se aproximem de mim, aí é egoísmo. Nós dependemos uns dos outros. Nós não conseguimos conviver longe uns dos outros. Não, eu só dependo de mim. Sério? Até o Batman, que é solitário, que é super-herói, tem um comandante, um governante que mora na caverna com ele. Ninguém é super-homem. Ninguém é super-mulher. Nós precisamos uns dos outros. Quando nós estamos nos relacionando, nós aprendemos. Nós aprendemos sobre nós e aprendemos sobre o outro. Nós aprendemos sobre limites. Você já deve ter ouvido essa frase assim: ai, filho solitário é muito egoísta. Eu ouço muito porque meu filho ainda é sozinho. Ai, só um filho é muito mimado. Quem tem só um filho... E de fato, a tendência quando a gente só tem um filho é centralizar tudo nele. Só existe ele. E a gente que é mãe e pai só de um filho tem que ter muito cuidado nessa dosagem, no ensinar a compartilhar, no ensinar a respeitar, ensinar limites, porque é isso que o convívio, que os relacionamentos fazem com a gente. Eles nos modelam, eles vão podando de nós aquilo que não é muito bom. Quando eu falo, não, mas eu ensino, aí alguém olha e diz, ah, mas não é a mesma coisa. De fato, quando é de semelhante para semelhante, é diferente. Porque quando eu era criança com a pastora Dali, a gente brigava de igual para igual. Às vezes a mamãe batia e batia nas duas, né? Mas quando a gente brigava de igual para igual. Também quando se divertia de igual para igual. Não dava para brigar com a mamãe. A gente sorria e brincava, mas a diversão com a irmã, com os irmãos, era diferente. Não, eu me relaciono com quem eu escolho. Tome muito cuidado com isso, para não cair em um engano muito sutil.
para você não ser levado por enganos, por mentiras, de que você consegue sozinho, de que vai dar certo sozinho, porque não vai. Deus planejou esse relacionamento de um para com o outro. Eu não sei te precisar quantos milhões de planetas existem no mundo, mas existem outros vários planetas no mundo. Não sei se como o nosso, as aeronaves ainda não chegaram lá em todos eles. Já descobriram alguns, mas nem todos. A nossa galáxia é imensa, tão grande, que cada um de nós podia morar sozinho num lugar da galáxia e sem ver ninguém. Porque espaço tem. Então não é falta de espaço, está todo mundo reunido no mesmo universo. Está todo mundo reunido no mesmo universo, porque existe um propósito divino para isso, porque se relacionar com as pessoas faz parte daquilo que Deus planejou para a sua vida, porque se relacionar com as pessoas faz bem para você e faz bem para o reino de Deus. Nós dependemos e precisamos uns dos outros. Esse relacionamento foi restaurado lá na cruz do Calvário. Quando Jesus vem ao mundo, Ele vem para restaurar o relacionamento do homem com Deus e o relacionamento do homem com outro homem. Ele vem para tirar dos nossos olhos o julgamento. E Ele vem para dizer, olha, agora você vai amar o outro como eu te amei. Porque quando Adão cai lá no paraíso, quando Adão e Eva caíram no paraíso, Eva come a fruta. Adão é influenciado por Eva para comer a fruta. Eles rompem o relacionamento com Deus. Deus vem perguntar a Adão o que aconteceu. E naquele momento, Adão rompe o relacionamento dele com a mulher. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Você já imaginou como é que ficou o coração de Eva nessa hora? Mas que marmota é essa, Adão? Comeu junto comigo. Podia ter dito para não comer. Naquela hora, Adão rompe a ligação e o relacionamento com Deus e com o próximo, porque ela era próxima dele ali. Ela era a irmã, ela era a esposa, ela era a companheira dele. Ele rompe. Quando Jesus vem à terra, Ele vem restaurar e resgatar todos os nossos relacionamentos através do sangue de Jesus. Olha só o tamanho do preço para esse resgate. O sangue dele. E aí você quer me dizer que não gosta de se relacionar? Que não acha importante se relacionar? Se isso custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos acesso e comunhão uns com os outros, isso custou a vida dele. E depois disso ele te diz, olha, assim como eu fiz agora, vai fazer você também. Ama o teu próximo, mas ama tanto a ponto de dar a sua vida por ele. A ponto de sacrificar o que você quer, a ponto de sacrificar as suas vontades. Ame ele, ame o seu próximo. Ai, pastor, é difícil. Pois é, se não fosse, não estava na Bíblia, ó. Eu falo que tudo que está na Bíblia como mandamento é porque a nossa carne vai tentar puxar para o outro lado. Então, se está aqui e você vai encontrar centenas de versículos falando sobre o amor ao próximo, é porque nós travaríamos uma guerra muito grande com isso. Ele já sabia disso e por isso nos deixou as orientações. Dá uma olhada para alguém que está do seu lado, mas olha com amor. Só olha. Você seria capaz de dar a sua vida por essa pessoa que está aí do seu lado? Sinceramente. Sinceramente. Se entrasse alguém aqui agora, armado, gritando e procurando pela pessoa que está aí do seu lado, você se apresentaria no lugar dele? Se apresentaria no lugar dela? Porque isso é amar ao próximo, a ponto de dar a sua própria vida por ele. Ai, eu tenho tantos sonhos. A gente abre mão dos sonhos para servir ao Senhor e para servir ao nosso próximo. Quando eu estava conversando sobre isso essa semana lá, quando nós fomos chamadas para pastorear,
Eu tinha 19 anos de idade. Eu estava me preparando para fazer o vestibular, para ser médica. Esse era o meu sonho. Era isso que eu queria para a minha vida. Eu queria ser médica. Eu já queria ajudar pessoas, eu queria ajudar crianças, eu queria ser pediatra. E Deus entrou bem no meio e disse: filha, eu tenho um plano melhor. Não vai dar muito dinheiro, não vai dar muito status, vai te machucar, vai te ferir, mas vai ter galardão na eternidade. Topa ou não topa? Passei uns 3 dias pensando. Eu pensei, irmãos, não falei de imediato não, porque eu não queria, mas eu topei. E como Joquebede colocou Moisés dentro do cestinho e deixou ele descer no rio Nilo, sem saber para onde ele ia, eu deixei o meu sonho embora. Eu deixei o meu sonho descer. E eu não sei para onde ele foi embora. Hoje eu vivo o sonho de Deus. Hoje eu vivo o plano de Deus. E há dias que dá vontade de olhar assim e dizer: Deus, pega de volta, porque eu não quero mais o teu, me devolve o meu. Pega de volta, Senhor, e vamos destrocar esse negócio, porque o teu sonho é muito caro. O teu sonho é muito pesado. O teu sonho é muito difícil. Mas aí alguém manda uma mensagem e diz: obrigado pela palavra que você me deu, porque ela mudou a minha vida. E nessa hora a gente olha para o céu e diz: Senhor, obrigado. Obrigado por nunca ter voltado atrás, por nunca ter recuado, por nunca ter desistido. Obrigado por continuar amando as pessoas como o Senhor me ama. É sobre isso. É sobre abrir mão da sua vida, dos seus sonhos, por Ele. Por você. Pelo próximo. Por quem nos ama e também por quem nos odeia. Por quem nos abraça pela frente e nos apunhala pelas costas. E isso não tem a ver com Ele, tem a ver com as pessoas. Mas quem ama Ele sobre todas as coisas, segue disponível. Segue ferido, machucado, sangrando, mas segue. Mas continua, mas avança. Porque se quando nós pensamos em fechar as portas dessa igreja e ir embora, se nós tivéssemos ido, talvez, muitos que estão aqui dentro estariam perdidos. Quando nós abrimos mão da nossa chamada, é isso que acontece. Alguém se perde, alguém morre, alguém perece, alguém dos nossos próximos, alguém dos nossos irmãos, alguém a quem Ele te mandou amar, mais do que a você mesma. É muito intenso, e é muito forte ter que amar pessoas, porque as pessoas são difíceis, porque as pessoas não são gratas, e obviamente não são todas, mas a grande maioria delas. A grande maioria das pessoas não vai saber reconhecer o que você faz por elas, porque para elas não custou nada, para você vai custar a sua vida. É sobre isso, é sobre amar a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo, a maneira dele, como ele amou, se sacrificando e entregando a vida dele por você. É muito intenso. É para quem ama. E amar não é para covardes. Amar é para corajosos. Sabe por que o Senhor te trouxe aqui nessa noite? Porque Ele quer reacender esse amor aí no seu coração. Essa chama, esse fogo, esse prazer. Esse querer estar com o seu coração tão conectado ao coração dEle. Que mesmo que doa, você vai. Que mesmo que você perca, você sabe que está ganhando. Porque quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará.
Eu sei que eu perdi o meu sonho, eu perdi o meu plano, eu perdi a condição financeira que sonhava ter, mas eu tenho achado. Eu tenho achado vidas restauradas, eu tenho achado um coração completo e cheio de plenitude. Muitas vezes o meu coração transborda, engrandece, agradece ao Senhor e eu nem sei porquê. É porque nós estamos servindo pessoas, e servir pessoas faz isso com o nosso coração. Quando você consegue amar a Deus sobre todas as coisas, e servir pessoas, isso estará refletido dentro da sua casa. Isso estará refletido nos seus relacionamentos familiares. Porque não adianta eu gritar aos quatro ventos que amo a Deus sobre todas as coisas. Não me adianta dizer às pessoas, amar as pessoas, cuidar de pessoas, me sacrificar por pessoas. E lá dentro da minha casa, não acontecer a mesma coisa. Se tem uma coisa que Deus não é incoerente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, nos diz assim, olha, se alguém de vós não tem cuidado dos seus irmãos, da igreja, principalmente dos da sua própria casa, ele tem negado ao Senhor, e ele se torna pior que o descrente, e ele se torna pior que o infiel. O coração de Jesus chora pela infidelidade dos homens, geme pela infidelidade dos homens. Agora o que Timóteo está dizendo nesse versículo é, ei, se você negar os da sua própria casa, você é pior do que aqueles que fazem sofrer o coração de Deus. Você é pior que o infiel, você é pior do que aqueles que negaram o nome do Senhor. Você é pior que eles. Se o seu relacionamento com a sua família está mais ou menos, o Espírito Santo te trouxe a esse lugar para reposicionar o nosso coração, para reposicionar as nossas atitudes, as decisões que temos tomado, a maneira como temos nos comportado dentro da nossa casa, porque isso cheira mal diante das narinas do Senhor. Porque uma roupa bonita e um perfume agradável não conseguem cobrir a podridão de uma casa onde não tem um relacionamento saudável. Porque um desinfetante aromático, porque um bom ar não vai conseguir esconder o odor do relacionamento apodrecido com a sua esposa ou com os seus filhos. Não consegue. Nossos relacionamentos precisam ser tratados. A nossa maneira de viver dentro de casa precisa ser alinhada com Ele. Os nossos relacionamentos precisam estar dentro de um padrão. Que padrão é esse? É esse de dar a vida pelos outros. Porque há pessoas que vivem dentro das suas casas, que convivem com as suas famílias como se fossem os donos do universo, os senhores de todas as coisas, como se todo mundo na sua casa tivesse que te servir, te amar, cuidar de você, te compreender, te proteger, e você nada faz. Não, pastora, eu trabalho. Você está fazendo só a sua obrigação. Trabalhar é só a sua obrigação. Não, pastora, mas eu limpo a casa, eu faço o almoço todos os dias, isso é obrigação. Amar não é falar de obrigação. Amar é falar de relacionamento íntimo, profundo e sincero. Quando o jovem rico chega diante de Jesus, e ele pergunta, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz a ele, olha, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Ah não, isso tudo eu já tenho feito. E ele achando que ele ia bater assim um golaço com Jesus. Jesus se volta para ele e diz agora, vai e vende tudo que você tem, e aí você vem e me segue. Não é sobre ele abrir mão da sua riqueza, é sobre ele tirar o coração dele da riqueza e voltar o coração dele para um relacionamento. Porque seguir a uma listinha, porque seguir a todos os mandamentos, não significa dizer que você tem um relacionamento sincero com Jesus. Vai muito além. Jesus olha para aquele moço e ele quer arrancar dele o coração. Aonde está teu coração?
Aonde está teu coração? O coração dele estava no dinheiro. Ele vira de costas e vai embora. Ele realmente não matava, ele realmente não roubava, ele realmente não adulterava, mas ele amava mais o dinheiro do que a ele mesmo. Ele amava mais o dinheiro do que o relacionamento que ele podia ter com o Senhor. O Senhor não vai trocar o lugar dele no seu coração com mais nada. E quando Ele te diz, olha, você deve amar e cuidar e proteger da sua família, Ele está dizendo, eu estou lá dentro da sua família. Se você ama a sua família, você me ama. Se você protege a sua família, você me protege. Se você cuida da sua família, você está cuidando daquilo que é importante para mim, daquilo que é precioso para mim. Às vezes nós nos colocamos nessa zona de egoísmo, de deixa todo mundo me servir, de você estar sempre estressado. Você é sempre o nervosinho da casa. Não fala não, porque se falar vai explodir. Não pode falar não, porque agora não é uma boa hora. Nunca é uma boa hora. Nunca seus filhos podem se aproximar. Nunca sua mulher pode se aproximar. Não, agora eu estou nervoso. Vai se tratar, amado. Procure um médico, preciosa. Vá tomar um remédio controlado, vá tomar um calmante, uma maracujina, um chá de camomila, porque a sua família não é obrigada a engolir as suas descargas de podridão emocional. Porque as pessoas que moram dentro da sua casa não são obrigadas a ficar tolerando o seu comportamento pavoroso. Os seus filhos sentem medo quando você chega? A sua família sente medo quando quebra um copo dentro de casa? Porque o seu comportamento é pavoroso. Seus filhos ficam recolhidos, porque não têm liberdade e não têm acesso para conversar com você. Porque a sua esposa vive ferida, esperando o comportamento de um marido que se porta como Cristo amou a igreja. E aí a gente vai empurrando com a barriga. E a gente vai deixando como se nada tivesse a ver. Deixa a vida me levar e vida leva eu. A vida pode até te levar, quem não te leva é Jesus para a eternidade quando Ele voltar. A vida vai te carregando, a vida vai te levando. Agora para a glória com o Senhor você só vai se o seu relacionamento com a sua família estiver alinhado. Se você cuidar, proteger, amar e se sacrificar por eles. Cansado? Sim. Estressado? Sim. Abre a gaveta do estresse, coloca ele lá dentro e fecha. Nós precisamos aprender a respeitar uns aos outros dentro da nossa própria casa. Precisamos aprender a alinhar a nossa comunicação para parar de ferir uns aos outros dentro da nossa casa. Todo mundo fala o que quer. Todo mundo diz o que dá na telha, todo mundo diz o que acha interessante. Não, porque a gente respeita uma opinião do outro. Não, a sua opinião pode ser expressada até o momento que ela não me fere. Quando ela passa a me ferir, não é mais a sua opinião, ela é uma arma. Ela se tornou uma arma. E aí você precisa do domínio próprio. E aí você precisa parar e ouvir as pessoas da sua casa. E você precisa chamar a sua família, se sentar na mesa e olhar olho no olho. E baixar as guardas, e baixar as armas. E perguntar, quem sou eu para vocês? O que eu preciso melhorar? O que eu posso melhorar? Esses dias eu estava deixando o José Neto na escola, e do nosso lado parou um carro de luxo, muito grande, muito bonito. E eu olhei e desceu uma mãe apavorada, estressada. Acho que ela era médica pela roupa que usava. E ela abriu a porta de trás, tinha uma criança de mais ou menos uns 10 anos, gritando. Estressada, nervosa. E a mãe batia o pé e gritava e dizia, desce! Desce porque eu estou atrasada. Desce porque eu tenho que levar o carro na oficina. E a criança estava apavorada no cantinho do carro lá dentro. E eu olhando, o vidro é muito escuro. E eu fiquei olhando a cena. E a mãe então botou a mão assim, puxou a menina pelas pernas. E puxou a menina pelo braço e socou ela para fora do carro. E aquela criança dizia, não, eu não quero ir para a aula. Ninguém quer. Não estou tirando a razão da mãe, porque a menina deve fazer isso todo dia. Aquela mãe empurrou aquela menina e disse, vai, porque você não tem querer. E a menina foi andando e chorando. E nós saímos de lá. Aquela cena me doeu tanto.
Porque talvez você tenha tido esse tipo de criação. Menino aqui não tem voz, menino aqui não pode falar, menino aqui não, menino calado, menino aqui não tem opinião. Alguns de nós foram criados assim. Alguns, eu não, porque eu tinha uma picheja em casa. Ela não falava essas coisas não para mim. Mas a verdade é que a geração passada passou muito por isso. E aí no cúmulo da ignorância, alguém olha e diz assim, passei, sobrevivi, era assim que criava menino e dava certo. Dava mesmo. Você dizer a uma criança que ela não tem opinião, que ela não tem direito de escolha, dá mesmo certo isso? Você retirar do ser humano o livre-arbítrio que Deus deu. O direito de escolha, o poder de decisão. E o que está em questão aqui não é ir ou não ir para a escola, porque o meu também chora todo dia na porta da escola. Todo dia ele diz que não quer ir para a aula, todo dia ele diz que não quer escovar o dente, todo dia ele diz que não quer tomar banho. Se eu fosse obedecer às vontades dele, meu Deus, eu não sei mais nem o que ele era. Pensa, uma criança há 5 anos sem escovar dente, cortar cabelo, tomar banho, porque ele não quer fazer nada, nem comer ele não quer. E aí, obviamente, eu vou driblando, vou negociando, vou conversando, mas eu vou explicando para ele o porquê que ele precisa ir à escola. O porquê que ele precisa tomar banho, o porquê que ele precisa escovar os dentes. Não dá para você olhar para os seus filhos e dizer, cala a boca, porque aqui você não tem opinião. Isso fere, isso machuca, isso inibe. E aí você, quando seu filho cresce, fica adolescente, você quer que ele seja, aquela criança ousada, um adolescente inteirado, líder, que cuide bem de equipe, mas ele não sabe fazer isso. Porque ele ouviu a vida inteira alguém dizendo que ele não tinha opinião, que ele não tinha direito de escolha. Então ele se acomoda em ser um subordinado para o resto da vida. Ele nunca vai liderar nem campeonato de escola. Porque você ensinou para ele que ele não tem opinião. Quem não tem opinião não lidera. Nós precisamos aprender. Existe um curso na internet chamado Entre Pais e Céus. Eu passei 7 horas gravando durante 7 dias um curso para 4 pessoas da nossa igreja assistirem. Desculpa, eu tenho essa ferida no meu coração. Mas está lá o curso, eu não retirei. Está disponível. São 7 horas sobre relacionamento com os filhos. Sobre comunicação com os filhos. Sobre como passar para eles a melhor maneira de se relacionar com Deus. Sobre como mostrar para eles as verdades sobre o mundo, sem ferir a santidade de Deus. Se você quiser aprender, vai lá. Tem outro tanto que te ensina. Tem livros, tem cursos, tem maneiras de você melhorar, tem maneiras de você ser para os seus filhos pais melhores do que os seus foram para você. Porque se eles erraram tentando acertar. E eu sei que se você erra às vezes, erra tentando acertar. Mas tem uma maneira da gente errar menos, é procurando melhorar. Quando nós vamos falar com as pessoas da nossa casa, essa fala tem que ser respeitosa. Ela tem que ser amável, senão ela fere. E fere o coração de Deus. Eu tenho um olhar muito crítico. E às vezes quando eu vou falar, eu findo falando daquilo que é mais crítico do que aquilo que é bom. Eu era assim. Eu estou mudando, estou passando por um processo. A gente vive em processo, sendo transformado. E outro dia a pastora Daliane identificou que isso é do meu perfil, de ser dominante. Estou esperando ela me dar uma cura para isso. E outro dia ela chegou em casa e ela disse assim, ela chegou muito empolgada, chegou muito animada, contando de uma pessoa muito importante que ela tinha conhecido. E eu olhei para ela e na hora ela estava com o look meio derrubado. E a minha cabeça se conectou muito rápido. Meu Deus, ela estava com alguém tão importante, vestida com essa roupa. E eu falei para ela, meu Deus, e você estava com essa roupa? E sabe assim, quando uma planta murcha, quando joga água fervendo nela? Foi assim que ela fez. Ela ficou ali, sem graça, desanimou, e eu não percebi. Eu fui embora para casa, e depois ela me chamou para conversar, porque ela é uma pichiosa, Ela é muito princesa. Porque a gente precisa saber corrigir o outro, a gente precisa saber dar feedback. Ai, não, porque você vai me criticar. Não, é feedback, é mais bonito, Ela veio me dar um feedback, e ela disse, olha, às vezes você tem uma mania de fazer isso. Eu estava muito empolgada, contando sobre uma coisa muito importante, e ela foi falando, e aqui meus neurônios, meu Deus,
Eu voltei na cena, eu revi a cena, o momento, ela falando e eu falando e ela desanimando, e eu fiquei com tanta vergonha. Mas tanta vergonha. Eu pensei, mas que ridícula que eu fui. Eu não podia ter feito isso. E para piorar, ela disse, de vez em quando você faz. Eu pensei, tá lasqueira. Eu repetia. Era um hábito do meu subconsciente. Eu estava curtindo a notícia dela. Aqui dentro eu estava feliz, porque ela tinha conhecido essa pessoa incrível. Mas eu pensei na roupa, que é do meu perfil, tem que estar alinhado, tem que estar organizado. Senão pode comprometer a notícia tão boa, entende? Só que quando ela me fez essa observação, quando ela me deu esse feedback, eu me reposicionei. Por quê? Pela maneira como ela falou comigo. Pela maneira como ela me alertou, como ela me orientou, porque eu sei que ela me ama. Porque ela não falou para me ferir, ela falou para me corrigir. Ai, como eu aprendi naqueles 10 segundos, 20, 1 hora. Como eu cresci. Há um estudo científico que diz que para cada uma crítica que você faz a uma pessoa, você tem que ter feito 5 elogios. Se você está do lado do seu marido, da sua mulher, faz assim para ele ou para ela. Quem está com casal, isso. 5. 5 para 1. O problema é que, às vezes, por dia, a gente faz 5 críticas para um elogio. E aí, sabe o que acontece? O cérebro se fecha. Porque na crítica, geralmente, o cérebro se fecha. Ele não recebe. Ele não recebe a correção, ele não recebe a informação, muito menos a transformação. Então, se você quer criticar, se você quer pontuar alguma coisa, se você quer dar um feedback para o seu marido, faça 5 elogios para ele. Eu não consigo, pastor, isso é treinamento, gente. Isso é treinamento. Porque mulher tem o mal de gostar de ser elogiada, mas acha que o marido nunca precisa ser elogiado. Ô, amada, você casou com um homem, não foi com Shurek, não. Ele quer receber elogio. Meu marido corta cabelo todo mês, às vezes 2 vezes por mês, mas todo corte eu tenho que elogiar. Até quando não dá muito bem. Porque ele chega e ele fica assim. É o mesmo corte todo mês. Às vezes dá uma errada. É a mesma coisa. Mas eu falo, agora ficou top. Nossa, amor, agora arrasou demais. Não, mas agora, você está, destacou seu rosto, realçou seus olhos e tal. Porque eu deixo o campo preparado. Vai que uma hora eu quero fazer um feedback, quero criticar, né? Por exemplo, a goteira que tem lá, que tem 2 anos, que está lá, né? Vai que eu quero. Então eu dou os feedback positivo antes, para eu ter esse respaldo, para depois dar o feedback negativo. Mas aí não, ele não me elogia, mas você elogia ele? Você elogia a sua esposa, amado? Quando sai na rua? Quando ela faz alguma coisa diferente? Porque a rotina é o pior veneno para os relacionamentos. A gente precisa, volta e meia, quebrar a rotina. Volta e meia, sair da rotina. Volta e meia, mudar a rotina. Não, pastor, ela faz arroz com ovo todo dia. Pois é, amanhã você olha e fala, meu Deus, esse arroz com ovo nem na NASA conseguiria fazer. O seu é top. Poxa, aí depois você pode dar o feedback que quiser para ela. Aí depois você pode falar sobre o que você quiser para ela, porque você já, sabe, acalmou, você já abriu o cérebro dela para receber uma informação. Os nossos relacionamentos podem e devem ser muito bons. Deus não sonhou com a sua casa sendo um inferno. Deus não sonhou com a sua casa sendo um lugar de briga, de guerra, de pavor. Deus não sonhou com você querendo estar em qualquer lugar do mundo, menos na sua casa, não. Ele planejou que a sua casa fosse um lugar de refrigério, de cuidado, de aconchego, de carinho, de paz, de muito amor, de muito amor, de muito amor. Que você consiga sorrir com seus filhos, que você consiga brincar com seus filhos, mesmo com os problemas do dia a dia, eles não vão desaparecer pela sua cara amarrada. As suas dívidas não serão pagas com a sua ruga prensada aí. Não. Então brinca, joga dama, monta quebra-cabeça, brinca de adoleta, fica correndo no meio da sala. Só brinca.
Esses dias o José Neto estava entediado, eu falei, vamos brincar de mímica? Eu não queria dar o celular para ele. Vocês não estão entendendo o que é o bispo fazendo um sapo na vida dele. Ficou um negócio assim tão sobrenatural que a gente não conseguia adivinhar. Ele teve que pular. E aí José Neto olhou e disse, é um sapo, papai? É um sapo, filho. A gente riu tanto que eu chorei de rir aquele dia. Porque eu nunca tinha visto meu marido imitando um sapo. Não custou nem um centavo. Foi de graça. Não atrapalhou o nosso dia, nem a nossa agenda. Não. Foi de graça. A gente às vezes fala que não tem dinheiro, que não tem tempo, que não pode. É desculpa que a gente fica dando. É conversa que a gente vai inventando para não amar a nossa família como devemos amar. Para não cuidar da nossa família como devemos cuidar. Então para um pouco. Olha para dentro da sua casa. Deixa esse amor que você diz ter pelo Senhor refletir nos seus relacionamentos. Sabe por quê? Hoje eu ouvi uma frase sensacional. As pessoas até podem esquecer das palavras que você diz a elas, mas elas nunca se esquecerão dos sentimentos que você causou nelas. Uau! Eu queria ter ouvido você gritando assim, uau, meu Deus, que isso? Quando eu ouvi essa frase, hoje eu parei, o bispo estava comigo em casa, ele parou, eu corri, peguei uma caneta, um papel e anotei, e eu vou fazer uma placa e eu vou colocar isso lá em casa. Porque às vezes a gente se importa muito com as palavras. Às vezes a gente se importa muito com o que diz. Só que o problema é o que aquilo causa no coração de quem ouve. Quando você elogia um garçom, ele fica feliz. Quando você elogia o porteiro que fica perto ali da sua rua, ele fica grato. Quando você elogia seu pastor, ele fica grato. Quando você elogia a sua esposa, ela fica grata. Os sentimentos que você desperta no coração das pessoas por onde você anda, com quem merece ou com quem não merece, com quem é digno ou com quem não é digno, isso vai mudar a vida das pessoas e a sua. Elas vão te olhar e elas não vão se lembrar. Eu tenho certeza que se eu te perguntar aqui o que foi que eu ministrei há 2 ou 3 semanas atrás, você não lembra. Mas se foi bom, você vai lembrar. Pastor, eu não lembro bem o que você disse, mas eu lembro que meu coração queimou. Eu lembro que eu senti um arrepio, eu lembro que eu senti a presença de Deus. Eu espero que você saia daqui hoje com essa sensação. De uma forma simples, objetiva e direta. Você veio aqui ouvir que o seu relacionamento com Deus, com os homens e com a sua família é um só. É uma só coisa. É tudo junto. Não dá. Não, eu estou bem com Deus, mas não estou com os homens. Não, eu estou muito bem com as pessoas, mas com Deus, não, é um só. Você até pode ter muitos amigos, ser uma pessoa bem relacionada, mas aí chega em casa, bate aquele vazio, aquele desespero, volta e meia é medo de alguém te trair, volta e meia é medo de alguém te machucar. Não, mas eu tenho muitos amigos, mas e como é que está o seu relacionamento com Deus? Seu relacionamento com Deus reflete com os amigos e com a sua família. Nós podemos causar, proporcionar sentimentos maravilhosos e inesquecíveis no coração das pessoas que estão à nossa volta, desde que nos dediquemos a fazer o que Ele nos diz. Amar uns aos outros.